Dou as boas-vindas a todos os nossos alunos, alunas, para a nossa quarta e última aula da nossa última disciplina do programa de carga horária complementar, ofertado pela Escola Teológica de Capacitação. Quero agradecer a confiança de todos os nossos acadêmicos que optaram em fazer este curso de carga horária complementar na nossa escola. Uma alegria poder certificá-los e poder cooperar na formação teológica, acadêmica de cada um de vocês. Estamos estudando a nossa sexta disciplina do nosso programa, aonde as duas primeiras aulas foi tratado da doutrina do homem, a antropologia cristã, e agora, nas últimas duas aulas, a terceira e quarta aula, estamos tratando da questão da angelologia, que é a doutrina dos anjos, fazendo assim uma abordagem geral, praticamente de toda a teologia sistemática, que é a ênfase do nosso curso de carga horária complementar. Eu já expliquei e repito o porquê dessa opção em falar somente a teologia sistemática, visto que é o que mais o teólogo vai utilizar, quer no aconselhamento, quer na pregação, quer no ensino, quer na educação cristã, quer na evangelização, na obra missionária, na administração de uma igreja. A teologia sistemática é a nossa teologia prática. Então, optamos em dar ênfase a essa linha da teologia a fim de poder cooperar na formação de vocês como teólogos. O conteúdo fica com vocês, pode utilizá-los para sustentação dos estudos, pregações e atividades que vocês vão fazer como teólogos. Vamos lá então para a nossa quarta e última aula desta disciplina e também do nosso programa de carga horária complementar. Vamos ver hoje a classificação dos anjos, anjos alados, anjos caídos e ministério dos anjos e as últimas atividades de pesquisa e fixação. Classificação dos anjos. É possível que haja uma hierarquia angelical. É possível. A Bíblia nos dá e nos deixa entender que existe essa classificação. Nós colocamos ela para fins de estudo, a gente utiliza uma certa classificação, mas vamos ver aqui. Primeiro viria os arcanjos. No grego, né? Deixa eu ler aqui já transliterado, arcângelos, para não falar arcângelos, tá? Só é encontrado no Novo Testamento. Então, a palavra arcanjo, ela só tem aparição no Novo Testamento. Ocorre em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Também é encontrado em Judas, no versículo 9, que diz assim, na carta de Judas, tá? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então observem que nós vamos encontrar apenas essas duas citações da palavra arcanjo. Dá para levar em consideração que é um anjo? Dá, fica bem explícito, fica bem entendido essa questão. Seguindo aqui então, onde é usada para aludir a Miguel, que em Daniel, olha só, aí nós vamos lá para o Antigo Testamento, é chamado de um dos primeiros príncipes e o grande príncipe. Então, vejam que no Antigo Testamento não aparece a palavra arcanjo, mas aparece dois títulos que apontam para essa classe de anjo arcanjo. E também nós vamos ver que a Bíblia, em especial o Novo Testamento, só vai trazer um arcanjo, que é o Miguel. Então, como eu disse na primeira aula, quando comecei a falar sobre os anjos, que foi na aula anterior, nós não temos muitas informações a respeito da doutrina dos anjos.
Eles estão apresentados de Gênesis e Apocalipse, mas não sabemos muita coisa. A Bíblia não se ateve a revelar muita coisa a respeito dos anjos, até porque eles não são nosso Salvador, eles não são o alvo do Evangelho, o alvo da obra redentora de Cristo. E a Bíblia se preocupou em revelar aquilo que interessa mais aos seres humanos, que é o caminho da salvação e nós mesmos, né, a conscientização para buscarmos essa salvação. Atenção a esse detalhe. Somente Miguel é identificado pela Bíblia como arcanjo. Então seria certo nós colocarmos os arcanjos? Não sei. Como eu disse, temos muita pouca informação. O que a gente tem são livros que pessoas criam doutrinas e que a gente tem que ter certo cuidado. Vamos ficar com a Bíblia nesse primeiro momento. O arcanjo Miguel aparece como protetor da nação de Israel lá em Daniel capítulo 12, versículo 1. E aí eu trago o acréscimo do pastor e teólogo Wagner Gabi, que escreveu o seguinte: arcanjo. A palavra arcanjo vem do grego, significa anjo principal. Olha essa definição que interessante. O prefixo arch sugere tratar-se de um anjo-chefe, principal ou poderoso. Na Bíblia Sagrada, mais precisamente em Judas, no versículo 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, aparece a menção de apenas um arcanjo, Miguel. Então, se nós vamos tomar isso como doutrina, dizer que só existe um arcanjo, que é Miguel, fica um pouco fraco também. Mas se nós também chegarmos dizendo que existem vários arcanjos, nós não encontramos sustentação bíblica para isso. Então fica assim a dúvida, não há resposta mais definida sobre isso. É isso que a Bíblia traz a respeito do arcanjo, e é isso que nós vamos nos limitar a passar para vocês. Também trago a contribuição do grande teólogo Meir Parman, que já não se encontra mais conosco, que ele escreveu o seguinte: Miguel é mencionado como o arcanjo, o anjo principal. Ele aparece como o anjo protetor da nação de Israel. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é uma das classes muito elevada. Ele está diante da presença de Deus, e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Agora surge um outro nome aqui, Gabriel. Então nós temos que ter cuidado ao falar dos anjos. Os querubins, vamos lá, são mencionados em toda a Bíblia, e o Novo Testamento usou o termo grego cherubim. O Antigo Testamento usou o vocábulo derivado de um verbo acadiano, queruvim, que significa bendizer, louvar, adorar, pois estão sempre associados com a santidade de Deus e adoração. Então nós entramos numa outra classe angelical, os querubins agora. Falamos sobre o arcanjo e agora vamos para os querubins. Êxodo, no capítulo 25, versículo 22, diz: E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, que era a tampa da arca do concerto, no meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Nós vamos ver depois em imagens que Deus mandou colocar no propiciatório, que era a tampa de ouro maciço, da arca que Moisés construiu no deserto, dois querubins. E lá no meio daqueles querubins, Deus descia na coluna de fumaça e falava audível com o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Era chamado Dia da Expiação, tão esperado pelo Israel. Tá? Mas atenção a esse detalhe. Há o entendimento que eles, os querubins, protegem a santidade de Deus. Foram eles quem impediram que Adão e Eva reentrassem no jardim, quando eles foram expulsos. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, fora do jardim do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então notem
que lá estavam já os querubins sendo mencionados no início da Bíblia. Bem certo que, como classe angelical, eles foram criados muito antes da criação do homem. Vamos para uma outra classe, os serafins. A única menção a esses seres celestiais nas Escrituras fica no livro de Isaías, no capítulo 6. Pouco se sabe a respeito deles, porém, a origem da palavra serafim vem do vocábulo hebraico seraf, que significa arder, flamejante, vamos dizer assim. Vejam só, Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, um trabalho, dessa classe angelical serafins. Os querubins, deixa eu só voltar aqui e dizer algo para vocês. Estamos falando sobre os serafins. Vou agora apresentar a questão dos querubins, que estavam na tampa da arca do concerto feita por Moisés. Está aí. E no meio desses serafins, Deus falava. E também nós vamos ver que agora os querubins, estavam bordados no véu do tabernáculo também, construído por Moisés, e depois no véu do templo, construído por Salomão. Então eles estavam presentes, essa classe de anjos. Vamos falar agora de uma outra classe, mais especial ainda, chamada o anjo do Senhor. Essa classe, o anjo do Senhor, é uma classe que vem sempre antecedida pelo artigo o, masculino, e sempre em letra maiúscula aí na sua Bíblia. Em especial, claro, no Antigo Testamento. Então vamos lá. Outra designação especial encontrada somente no Antigo Testamento refere-se ao anjo, a anjos, é a menção no anjo do Senhor, em maiúsculo sempre. A maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito distingue-o de qualquer outro anjo. Então, por causa da forma que ele é apresentado no Antigo Testamento, a gente leva a entender que não é um anjo comum, vamos dizer assim, e nem pertencente aos arcanjos, querubins, serafins. É um anjo diferenciado. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro, senão a forma que se manifestava no Antigo Testamento o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, e o que seria o Salvador do mundo, Jesus. Então isso é um consenso geral dos teólogos de que a expressão o anjo do Senhor, quando apresentada em maiúscula, letras iniciais maiúsculas, diz respeito à manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, a Cristo. O anjo do Senhor aparece sempre com as iniciais maiúsculas, indicando ser maior do que os demais anjos. Isto se dá pelo fato de que toda vez que entra em cena o anjo do Senhor, está se referindo à segunda pessoa da Trindade, conforme eu falei, e há um consenso praticamente geral entre os teólogos. No Antigo Testamento, o Pai exercia seu ministério, mas também o Filho estava presente na figura do anjo do Senhor, e o Espírito Santo, quando descia, se apoderava temporariamente dos profetas do Senhor. Então, notemos que desde a criação do homem, quando há aquele consenso de façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a participação da Trindade. E observamos que no transcurso do Antigo Testamento ela esteve presente. E que no transcurso do Evangelho da Graça, que inaugura a ação salvadora do Novo Testamento, o que nós chamamos de dispensação da graça ou eclesial, que é o período da igreja, nós percebemos a presença da Trindade também, porém, mais eficaz, não digo mais eficaz, deixa eu corrigir isso, mais presente na pessoa, sendo a da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo.
visto que, após a conversão, nós nos tornamos templos do Espírito Santo e ele passa a habitar em nós, coisa que não acontecia dessa forma no Antigo Testamento. Então, sempre a Trindade está trabalhando, cooperando juntas. Por quê? Porque elas são um só Deus. Estranho, difícil de explicar. Assunto já estudado no nosso curso de carga horária complementar. No Novo Testamento, onde Cristo exerce seu ministério, não se encontra mais a expressão o anjo do Senhor. Ou seja, Jesus vem, inicia o seu ministério e a Bíblia desaparece a expressão o anjo do Senhor. Por quê? Porque houve a manifestação agora clara do ministério e da pessoa da segunda pessoa da Trindade. Então não mais há necessidade de usar o termo o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, e sim, ele mesmo se manifestou. Pois Cristo estava manifesto em pessoa, não havendo necessidade de se apresentar na forma angelical como era no Antigo Testamento. E sobre esse assunto, uso novamente os escritos do pastor e teólogo Wagner Gabi, que diz o seguinte: tudo indica que anjo do Senhor é a expressão usada no Antigo Testamento para designar o próprio Cristo em várias das suas manifestações, ou teofanias, antes da sua encarnação. Após a sua encarnação, seu ministério, não há mais necessidade de ser apresentado como o anjo do Senhor. Anjos com designações específicas agora. Vamos dizer que sejam anjos numa classe geral, só que eles têm alguma designação específica. Por exemplo, existem anjos que somente são conhecidos através do serviço que realizam ou vão realizar. Vamos ver. Os anjos de juízo, olha aqui citações, não especifica o nome desses anjos, que tipo são. Anjo destruidor, anjo vigilante, anjo do concerto, anjo das águas, anjo do vento, os 7 anjos, anjo do abismo. São colocações que nós encontramos na Bíblia que designam determinados anjos pela função e não por nomes ou atividades, vamos dizer assim, já conhecida entre as pessoas. São anjos que têm uma atividade específica e que aparecem muitas das vezes em uma citação apenas, mas que estão ali para nós estudarmos. Assim, a gente deu uma olhadinha geral, sem aprofundamento, sobre a classificação dos anjos. Vamos ver agora os anjos alados. E deixo essa pergunta: será que os anjos são seres possuidores de asas? Conforme as imagens que se tem, as gravuras, os desenhos, as imaginações que o ser humano tem? Vamos ver. A arte medieval, partindo na narrativa de Daniel, capítulo 9, versículo 21, que diz: E estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Então nós observamos aqui que muitos desenhos, gravuras, imagens, esculturas de anjos são fundamentados nessa passagem bíblica, pelo que Daniel registra que o anjo veio voando. Que descreve um anjo voando rapidamente? Passou a pintar e esculpir asas em todos os seres angelicais. Na Igreja Católica, os seres angelicais são quase sempre apresentados com asas, refletindo essa influência da arte temporal. No paganismo grego-romano, seus deuses são retratados com asas. Trago o exemplo do deus Hermes, que é o deus da interpretação, o deus da mensagem divina, por isso que ele é o símbolo da hermenêutica. E o deus Eros do grego passou a ser o Cupido na cultura romana, também possuidor de asas. Deus diretamente deu prescrições a Moisés no deserto, para que os 2 querubins de ouro sobre a arca do tabernáculo tivessem asas.
Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Então Deus disse para Moisés: faça em cima da arca, na tampa da arca, 2 anjos, querubins, com asas. Então, leva a entender, e aqui está a imagem, os querubins estavam na tampa da arca do concerto, feita por Moisés, ó, dito por Deus, que eles tinham essas asas. Em Isaías 6, capítulo 2, versículo 6, serafins, outra classe de seres celestiais, são pelo profeta Isaías vistos perante o trono de Deus com asas e voando. Ó. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então vejam que mais uma descrição de uma outra classe angelical trazida pela Bíblia demonstra serem possuidores de asas. Em Ezequiel capítulo 1 e 3, aquele profeta teve visões de Deus, ou seja, o profeta Ezequiel, e viu seres viventes sobrenaturais dotados de asa. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um tumulto, como o estrépito de um exército. Parando eles, baixaram as suas asas. Vejam que uma outra descrição bíblica de um outro escritor das Escrituras traz o relato de seres angelicais possuidores de asas. Ezequiel, noutra visão, viu querubins dotados de asas. Vejam só. E o ruído das asas, capítulo 10, versículo 5, dos querubins, se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Então, mais uma citação bíblica. Então, nós chegamos à conclusão pela Bíblia que, de fato, Deus apresentou os anjos, algumas classes de anjos, por exemplo, com asas. É claro que quando aconteceu a materialização dos anjos, principalmente no Antigo Testamento, eles se materializaram na forma humana, como foram aqueles anjos que Abraão encontrou, foram até a casa de Abraão, aqueles anjos que foram até Sodoma, né, para anunciar destruição e falar para o sobrinho de Abraão sair de lá com a sua família. O anjo que lutou com Jacó, que depois, naquela luta, ele diz: você não se chama mais Jacó, mas vai ser chamado de Israel. Eles apareceram sem asas, num formato humano. Agora, a Bíblia nos mostra diversas passagens bíblicas, inclusive ordem direta de Deus para Moisés, dizendo que era para fazer determinada classe de anjos possuidor de asas. Então, podemos dizer sim que há classes aladas de anjo. Anjos caídos. Vamos lá. Há quem admita que os anjos caídos, que são os demônios, foram criados por Deus nesse estado. Nós discordamos disso, já foi falado em aula anterior. Ou que eles se rebelaram porque Deus assim quis. Não. Se rebelaram porque foram seres conscientes criados por Deus e tudo que Deus criou com consciência, Deus provou. E os anjos foram provados. E 1/3 deles não passaram na prova que Deus colocou. Os anjos caídos foram criados perfeitos, igual a todos os anjos. Mas tendo dado ouvidos a Satanás, que também era um anjo perfeito, rebelaram-se contra o domínio e a autoridade de Deus. Deus os expulsou. Satanás disse que ia criar um reino e criou um reino paralelo, porém um reino de trevas. Então esses que foram destituídos do reino de luz passaram a integrar o reino das trevas. Reino de luz produz salvação, interesse numa humanidade correta, harmônica, com boas práticas, bons pensamentos,
com moral, e o reino das trevas, criados por eles, completamente oposto, inverso. Num remoto passado ocorreu essa rebelião entre os seres angelicais, encabeçada por Lúcifer, o querubim ungido, nos lugares elevados. Então observem aqui várias passagens bíblicas que tratam disso. E Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, vai nos trazer o seguinte: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Aqui é um versículo que nós precisamos usar a hermenêutica e a exegese profundamente para podermos entender, porque este versículo bíblico, como é característico, principalmente em versículos proféticos, ele traz às vezes cenas do passado, presente e futuro no mesmo versículo. É o caso aqui. Quando diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, está falando de uma cena que ocorreu no passado, quando Lúcifer, chamado então de dragão, serpente, etc., né, foi destituído do céu e consigo levou um terço dos anjos. Depois ele vai falar que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Isso se projeta para a cena da nação de Israel, por ocasião do nascimento de Cristo, e projeta ainda para uma visão mais futura, no período milenário. Então é difícil da gente interpretar determinados versículos bíblicos sem ter uma noção geral da história bíblica, profética e também das doutrinas contidas na palavra de Deus. Por isso a necessidade de ser estudada antes de emitir algum parecer teológico. Num remoto passado ocorreu essa rebelião entre os seres angelicais, encabeçada por Lúcifer, o querubim ungido, nos lugares elevados. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Novamente, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Lançou sobre a terra. Foi o que aconteceu com os demônios. Aonde eles estão hoje? Parte deles aprisionadas num abismo, chamado no grego de abismo tártaro. A outra parte são os demônios que atuam no primeiro e segundo céus, autorizado por Deus, para que estes produzam tentações ao ser humano, para que nós vençamos essas provações e tentações, a fim de mostrarmos a Deus que somos ou não dignos de herdar a vida eterna. E assim a gente já viu mais esse ponto e vamos para o último, ministério dos anjos. Vejamos. A Bíblia Sagrada ensina que os anjos estão em torno de Cristo e sempre prontos a cumprir qualquer missão para a qual forem designados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências, ou seja, tudo está sujeito a Cristo. Tudo. Os anjos, que são seres acima dos homens, as autoridades e potestades espirituais estão sujeitas a Cristo e também as humanas. Então observemos que tudo está convergido para Cristo, tudo converge para Ele. Andando aqui, algumas das missões dos anjos glorificam diretamente a Deus. Os anjos glorificam a Deus pelo que Ele é, porque Ele é em si, pela sua excelência. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então vejo que é uma classe de anjos que permanecem perante o trono do Senhor, adorando, aqui a Bíblia diz assim, dia e noite, para que nós tenhamos uma visão de continuidade. Mas no céu não existe essa marcação de tempo. Então lá no céu diz que é contínua adoração a Deus.
ao Senhor que está no trono. Algumas das missões dos anjos ainda. Anjos executam desígnios de Deus. Deus governa sobre toda a criação, isso é fato. Nada acontece sem a permissão de Deus. Os anjos são mensageiros para executar a sua vontade e as suas ordens, segundo o seu querer e propósito. Vejam que na aula anterior eu dei a definição de anjo no Antigo Testamento, malak, do hebraico, e do Novo Testamento, angelos, que quer dizer mensageiros. Então essa é a definição geral de anjo, mensageiro. Não somente no sentido de trazer uma mensagem verbal ou espiritual, até mesmo uma ação na natureza ou em alguns povos, alguma coisa produzida por anjos, é uma mensagem divina enviada por Deus. Anjos regozijam-se quando um pecador se arrepende. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, escreveu Lucas, registrando nas suas pesquisas a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus, no capítulo 15, versículo 10 de Lucas. Nós costumamos apontar isso sempre para fora da igreja, né? Quando uma pessoa que não é crente entra na igreja e após a pregação, na hora do convite ele aceita Jesus, e muitas das vezes a gente diz assim, hoje tem festa nos céus, os anjos se alegraram, mas isso aplica-se a nós também. Quando nós pecamos, e a gente peca, e todos vocês sabem disso, no entanto, quando nós nos arrependemos daquilo que cometemos, aquele pecado, quer consciente ou inconsciente, o cometimento desse pecado, o efeito perante os anjos são o mesmo. Eles vão se alegrar. Até tem uma palavra que eu ministrei uma vez, que eu colocava assim, o poder que nós temos de gerar sentimentos nos céus. E um deles era que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos o poder de gerar alegria dos anjos celestiais. Tá? Mas vamos lá. Seguindo, voltando ao nosso assunto. Anjos são exemplos para nós. Vejam só, mesmo nós não os vendo, mas a Bíblia nos mostra os ensinamentos a respeito deles e podemos tomá-los como exemplo. Eles nos dão grandes exemplos quanto à sua obediência e adoração. Exemplo esses que devemos imitar. Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos aprender com os anjos a adorar a Deus, a ser fiel a Deus? E também nós aprendemos com os anjos que se nós não formos fiel a Deus, seremos destituídos do céu. A Bíblia já diz que por causa do pecado introduzido na raça humana, todos pecaram e estamos destituídos da glória dos céus. Precisamos ser inseridos nela novamente e Jesus então faz o seu sacrifício voluntário, vicário e nos insere. Mas nós precisamos aprender com os anjos que mesmo estando na presença de Deus, poderemos ser cortados da sua presença. Porque se pecarmos. Então, tantos anjos caídos nos ensinam o que não devemos fazer, quanto os anjos que permaneceram fiel ao Senhor nos ensinam o que devemos fazer. E algo que nós devemos fazer é o louvor, a gratidão a Deus, a adoração conforme eles fazem. Eles cumprem as determinações de Deus, dando ouvidos à voz de sua palavra. Os anjos estão nas mãos de Deus e exercem sua vontade. Ele os usa de modo semelhante aos ventos e ao relâmpago. Então, nós não temos explicação bíblica como que esse relacionamento entre Deus e os anjos acontecem. Nós não temos como que as ordens são dadas, como que no mundo espiritual esses trabalhos são realizados. Isso a Bíblia não nos mostra, dá algumas ideias, né? E isso não é suficiente para nós criarmos uma doutrina ou trazermos um ensinamento. Mas atenção a esse detalhe aqui. Os anjos não recebem ordem de homens, somente de Deus. Isso já falei na aula anterior. E eu aqui repito, ratifico
que não adianta esses pregadores que querem comover os seus ouvintes, querer dizer que vai dar ordem para os anjos. Quem dá ordem a anjos é o Senhor, não nós até. Como falei, os anjos são seres superiores a nós. Alguma das missões dos anjos ainda: anjos encorajam. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, em épocas de dor, de sofrimento, de provação e de perigo, os anjos estão do nosso lado, provendo-nos consolo e estímulo de diferentes maneiras. Vejam Atos capítulo 27, versículo 23 e 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aqui é quando estava Paulo sendo levado para Roma, em preso depois das suas viagens missionárias, e deu aquele naufrágio. E um anjo apareceu. Esse anjo, nós não sabemos se apareceu de forma teofânica, vamos dizer assim, que é uma explicação geral, a manifestação visível de um ser que não é humano ou que é um ser espiritual, ou em sonho. Eu acredito mais que foi em sonho, como apareceu para José em sonhos. Mas o importante é que o anjo veio e encorajou Paulo. E isso acontece ainda nos nossos dias. O detalhe é que o homem de hoje, os ministros de hoje e as ministras, querem se envaidecer demais. Porque se ele tem uma visão de um anjo, ele já vai para as redes sociais, já faz o seu marketing, já faz a sua projeção ministerial. E isso, quero dizer para vocês, não tem agradado a Deus. Por isso que muitas das vezes Deus se retraiu e não revelou mais coisas que poderia estar revelando, justamente por causa desses exageros do marketing pessoal e tantas outras coisas. Tomemos cuidados para que não caiamos nesse tipo de erro que pode tirar uma pessoa, inclusive, do ministério. Os anjos estão conosco na hora da morte. Jesus ensinou que na hora da morte, os anjos levam os servos de Deus para o céu. Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Há uma grande diferença aqui. Nós entendemos que quando uma pessoa que é salva morre, há um espírito que adentra o mundo espiritual, a dimensão espiritual, é escoltada por anjos, para que possa, no nosso caso, adentrar até o paraíso que está no terceiro céu. Função dos anjos fazer essa escola. Considerações finais acerca dos anjos. Os anjos adoram a Deus e prestam-lhe serviço. Seu propósito geral é levar a mensagem das palavras e das obras divinas. Os anjos, portanto, servem primeiramente a Deus e não vão servir ao homem. Os anjos são seres que, apesar de habitarem junto ao trono de Deus, servem continuamente aos salvos de maneira invisível e, às vezes, imperceptivelmente. Ou a maioria das vezes, a gente nem percebe que eles estão ao nosso derredor, nos guardando, protegendo e nos ajudando a fazer a obra de Deus. Só que toda ajuda que um anjo faz para uma pessoa, vem a ordem divina autorizando para que ele faça. Os anjos são seres reais, mas nem sempre visíveis. Os anjos adoram a Deus, mas não devem ser adorados. Tem que ter esse cuidado, tá? Os anjos servem, mas não devem ser servidos. Ninguém tem que servir a anjo, obedecer a anjo, coisa assim. A não ser que a mensagem que ele traga seja uma mensagem divina, de Deus. E assim, nós concluímos a nossa quarta e última aula da nossa última disciplina do nosso programa de carga horária complementar. Fica as atividades
de pesquisa e fixação para vocês finalizarem. E eu quero dizer que chegaram ao fim do programa de carga horária complementar. Foi um prazer poder participar da formação de vocês, com 200 horas aulas, com todas essas disciplinas apresentadas, que foram 6 disciplinas, e desejar que vocês sejam muito abençoados na carreira, no ministério de teólogo após a formação, que desenvolvam um trabalho voltado para Deus, que sejam comprometidos com a doutrina bíblica, que combatam as heresias e que saibam dialogar com as demais denominações evangélicas para que nós, que servimos no mesmo reino, no mesmo Senhor, não venhamos produzir um reino dividido. Que Deus venha abençoar muito a vida em particular, familiar e ministerial de cada um. Agora você vá lá e imprima o seu certificado. Caso não consiga por alguma questão, entre em contato conosco que enviaremos. Fiquem com Deus. Foi um prazer e um privilégio poder cooperar na formação de vocês. E até um próximo curso, alguma outra coisa, que Deus possa nos colocar no caminho de vocês, se assim Ele permitir. Fiquem todos com Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nossos prezados teólogos.